Olá, tudo bem? Este é o projeto Práticas Inovadoras de Ensino em Engenharia. Segue a videoaula com exercícios da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Divirta-se! Questão 28. Escreva um algoritmo em Scilab e pseudocódigo que, dado um limite inferior a x e superior a n informado pelo usuário, calcule as séries abaixo. Então, nós vamos verificar aqui que essa questão traz o cálculo de duas séries. Série 1, S1, é calculado por x mais x menos 1, menos 2, menos 3, até o valor de n, que é o limite superior informado pelo usuário. Então, aqui nada mais é do que a somatória dos termos de x decrementando uma unidade. Então, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. E a série 2 também é a somatória dos termos, onde 1 é dividido por x mais 1 mais 2, x mais 3 até n. Então, nós temos aqui a somatória dos termos dessa série aqui. Para isso, nós vamos utilizar a estrutura de repetição, onde o valor aqui que vai ser subtraído do valor de x vai variar a cada laço de repetição. A questão sugere que use a estrutura de repetição para calcular cada uma dessas séries. Esse número fornecido como entrada, que será o limite inferior e superior, tem que ser inteiro e positivo. A questão sugere que se use a estrutura de repetição enquanto para validar se esse número fornecido como entrada ou se esses números fornecidos como entrada são desse tipo aqui, inteiro e positivo. Caso não for, tem que passar a repetição até que esse usuário informe um número que seja válido. Nós vamos desenvolver essa questão usando o pseudocódigo. Fazendo em pseudocódigo, fica fácil de estender ou migrar para qualquer linguagem de programação, inclusive o Scilab. Então, nós vamos usar o bloco de nota e começar, então, a calcular cada uma dessas duas séries. E depois nós vamos fazer a validação dos valores de entrada. Vejamos aqui, então. Vamos começar um algoritmo. Primeira coisa é a declaração das variáveis. Então, vamos declarar. Quem que eu preciso declarar aqui? Eu preciso declarar o limite inferior, superior. Então, eu preciso aqui de uma variável que vai controlar o limite inferior. Então, está sugerindo que seja o x. O limite superior, n. Eu preciso de uma variável para controle da estrutura de repetição para. Então, vai ser o i. E eu preciso armazenar o valor de cada uma das séries aqui. Então, vou chamar de S1 e S2. Ambas as variáveis guardarão dados do tipo numérico. Primeira providência, então, é entrar com os valores. Comando de saída de dados, escreva, solicitando que se informe o valor inicial ou limite inferior. Então, informe o limite inferior. Em seguida, o comando de entrada de dados é o comando leia. Então, leia quem? A variável x que contém esse limite inferior. Em seguida, será solicitado o limite superior. Então, informe o limite superior. Entrada de dados, comando leia quem? Leia n, que vai ser o limite superior. Então, feita a entrada de dados, eu posso agora calcular a série, por enquanto, sem nenhuma validação dos valores de entrada. Então, vamos simplesmente calcular aqui as séries. Então, para isso, a estrutura de repetição para variável de controle i
de 0 até o valor superior, ou limite inferior n, contido na variável n, faça início do bloco, faça o quê? Cálculo da série. Então, S1 vai armazenar quem? A somatória. Como eu faço essa somatória? Somatória, então, nada mais do que S1, né, o próprio valor da soma, a cada iteração eu vou incrementando, eu vou acumulando esse valor. Então, S1 mais quem? Mais a variável aqui de entrada, que vai ser o valor de x, menos o valor de i. Então, i vai assumir a cada iteração um valor diferente. Então, na primeira iteração, vai valer 0i. Então, eu vou subtrair de x aqui o valor 0, para garantir, olha, que nesse primeiro termo aqui da somatória da série, eu não tenho alteração no valor de x. Então, por isso que a minha estrutura de repetição aqui vai começar com o valor inicial de i 0. Tá? Então, ao final da repetição aqui, eu vou ter um valor acumulado aqui, que nada mais é do que a somatória dos termos da série. Para S2, então, S2, olha, nós vamos corrigir aqui, comando de atribuição aqui é uma seta. Então, seta de atribuição, S2, mais, vai ficar 1 dividido por x mais o i. Então, aqui nesse caso, eu tenho que garantir aqui, ó, que se faça primeiro a soma, que vai ser o denominador dessa divisão aqui, ó. 1 dividido por essa soma aqui. Então, fazendo isso, eu vou garantir que obedeça cada termo aqui da função, da minha série. Bom, então, com isso eu consigo fazer que se calcule cada uma dessas séries. Então, no final da estrutura de repetição aqui, eu vou ter o valor de quem? O valor de S1 e de S2. Então, no final aqui, basta que eu faça a exibição desses valores por meio de comando de saída de dados, o comando escreva. Tá? Então, escreva S1 e escreva S2. E aí eu finalizaria o exercício, o algoritmo. Então, o fim do algoritmo. Só que o algoritmo, né, a questão pede que o algoritmo verifique ainda a entrada de dados, verifique ou faça a validação desses valores fornecidos como entrada. Então, aqui seria o limite superior e o limite inferior. Eles precisam ser validados de modo que o algoritmo só aceite calcular a série de números inteiros e positivos. Então, para fazer essa validação, nós vamos usar a estrutura enquanto. Enquanto o número dado como entrada não for inteiro ou positivo, o algoritmo vai pedir que se digite novamente, né, ou que se digite o número que atenda a essas condições. Então, nós vamos voltar aqui no algoritmo e fazer essa modificação. Tá? Um detalhe aqui, voltando aqui, nós precisamos, olha, antes de entrar para fazer o cálculo aqui, inicializar as variáveis, nesse caso aqui, nós precisamos inicializar S1, recebendo como valor inicial aqui o 0, e S2 recebendo como valor inicial também o 0. Então, para que não possa sofrer nenhuma alteração aqui, quando se calcula pela primeira vez aqui, o valor é 0, ou seja, na primeira repetição o valor de S1 e S2 seja 0. Então, vamos à validação. Para validar, nós vamos usar uma estrutura enquanto.
Então vai ficar assim, ó, enquanto nós vamos colocar uma condição aqui dentro. Enquanto que, como que eu faço para saber se o número é inteiro? Se eu usar o operador de resto, se o resto da divisão de quem? Do limite inferior por 1, se eu dividir o limite inferior, ou o número dado como entrada, como sendo limite inferior, por 1, e esse resto da divisão for maior do que 0, então o número não vai ser um número inteiro. Então eu tenho que validar para o x e para o n, que vai ser meu limite superior. Então aqui eu vou usar o operador OU e vou fazer o mesmo procedimento agora para validar o limite superior. Então, resto de quem? Resto de n, que é o meu limite superior, por 1. Então a divisão de n por 1, se tiver um resto maior do que 0, então indica que esse número não é um número inteiro. Só que eu preciso de validar também tanto o valor inicial como o final, o limite superior e inferior, eles têm que ser positivos. Tá? Então, eu vou colocar aqui mais um OU, mais um operador OU. Então, eu tenho que validar o próprio x. Então, se o x for menor do que 0, indica que ele não é um número positivo, ele é um número negativo. Tá? Então, nós vamos também colocar aqui na condição do enquanto. E aí eu preciso fazer o mesmo procedimento para quem? Para o limite superior. Então, se o valor de n for menor do que 0, então indica que ele é um número negativo. E esse números negativos não nos interessam. Não nos interessam para realizar esse cálculo aqui da série. Então, enquanto toda essa expressão aqui não for verdadeira, faça o quê? O algoritmo vai sempre pedir que se faça a entrada de dados. Então, novamente aqui, ó, escreva, vou colar aqui, digite, informe o limite superior e o limite inferior. Então, o algoritmo não deixa que se vá para o próximo passo, que é o cálculo aqui da série. Então, olha, enquanto essa condição aqui não for verdadeira, ele vai sempre entrar aqui, ó, pedindo para digitar o limite inferior e o superior. Tá? Então, quando ele atender, fizer a validação aqui, tá? Ou seja, se essa equação aqui atender, então ele vai saltar aqui e vai continuar e calcular a série. Então, o enquanto aqui serve para validar, ou seja, sempre vai pedir que se informe limite inferior e superior até que se digite, o usuário digite a informação de maneira correta, ou seja, o número tem que ser inteiro e positivo.